Pois é, gente, olha só, o Vida e Saúde está começando. Eu queria que você aumentasse um pouquinho o volume da TV. Se você for assistir o programa fazendo outras coisas aí na sua casa, aumenta o som, porque você vai ouvir informações importantes de saúde. E quando a gente ouve, a gente logo pode mudar também alguns hábitos. E é isso que a gente mais deseja aqui no programa hoje. Eu trouxe para você uma frase muito simples de Lao Tse, que disse o seguinte: uma formiga em movimento faz mais do que um boi dormindo. Essa pequena frase quer dizer muito. Se você está esperando pelo grande emprego da sua vida, por aquela oportunidade que vai transformar todo o seu universo, eu gostaria de dizer que você precisa dar uma olhadinha para essa imagem da formiga pequenininha, trabalhando todos os dias, fazendo um pouquinho aqui e ali para alcançar um grande objetivo, para ajudar toda um formigueiro inteiro, né? Um universo ali de formigas. O pouco que você faz dia a dia, de repente, aceitando uma coisa mais humilde aqui, crescendo um pouquinho mais amanhã e assim por diante, é muito melhor do que você ficar parado, de braços cruzados, esperando a grande chance de virada da sua vida. Que Deus te abençoe nessa sua empreitada de um pouquinho aqui todos os dias, para que você alcance muita saúde e muita prosperidade, por que não, na sua vida. No programa de hoje a gente trata aqui de um assunto muito interessante, obesidade. E eu gostaria de fazer a pergunta sincera para você. Você se preocupa de verdade com o ponteiro da balança dizendo a verdade ou você se preocupa com a saúde? Doutora Alessandra, peso está muito relacionado com saúde, não só com estética, como a gente costuma, as mulheres principalmente, né, se preocupar demais. Exatamente, na verdade está muito relacionado e é um grande problema da atualidade, né? A gente sabe que a obesidade, a prevalência da obesidade triplicou nos últimos 40 anos. É algo que vem crescendo de forma assustadora e sem previsão também de ser interrompida. E se estima que para 2025 a gente tem um aumento ainda mais significativo. As notícias não são boas, as previsões não são boas. Não são boas. Parece que é algo que a gente não consegue interromper, né? E está associado às principais doenças e causas de mortalidade no mundo, né? Então, este é considerado hoje o maior problema de saúde pública. Vamos dar uma olhadinha nos problemas, acho que talvez sejam os problemas principais que a obesidade pode trazer, porque às vezes a gente pensa, ninguém está nem... Eu estou um pouco acima do peso, mas minha saúde em geral está bem. Só que esse quadro pode mudar. Pode mudar. Na verdade, hoje a gente já acredita que o obeso saudável realmente não exista, né? Teve um tempo, não, a obesidade mais deletéria e o obeso saudável. Na verdade, ele também vai ter um risco. A gente sabe que é diferente aonde a gordura está localizada, por exemplo. Então, quanto mais gordura abdominal, pior é. Tá. Mas daí a obesidade está diretamente relacionada a diversas complicações que são as principais causas de mortalidade também. Tá. Né? Então, doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Mas antes disso, muitas vezes os pacientes têm hipertensão, mas isso não é a regra. Às vezes ele pode evoluir já para uma doença cardiovascular, independente de saber o diagnóstico prévio de hipertensão ou diabetes. Ok. Tá? Muito associado também ao diabetes, que é uma doença que vem também crescendo de forma assustadora. E aí, mesmo que o paciente não tenha essas complicações metabólicas, a questão funcional fica muito limitada, né? Então, é muito comum alterações articulares, dores crônicas, que também acabam limitando a vida e a qualidade de vida. Isso tudo gera um ciclo, porque aí, quanto mais obeso, menos facilidade essa pessoa tem para se exercitar e, às vezes, se machuca quando tenta fazer um exercício e aí isso vira um grande ciclo. Tá. Agora é o seguinte, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas é o seguinte, não é fácil deixar aquela comidinha de mamãe, aquela comidinha de sogra, aquela comidinha de vovó, ou aquela comidinha do bar ali mesmo, do seu João, do seu Mané, que a gente tanto gosta, mas que sabe que traz... Que faz a balança ficar doidona, né? E a Rafa foi às ruas para saber se as pessoas trocariam uma alimentação deliciosa, mas que não é nada saudável, por uma comida saudável. Vamos dar uma olhada. Olha só o que eu tenho aqui na minha bandeja. 2 alimentos que você de casa conhece muito bem. Um abacate e uma coxinha. E sabe o que eu vim fazer? Eu vim às ruas para saber quais desses alimentos as pessoas preferem para um lanchinho rápido. Qual o seu palpite?
Queria saber de vocês, se fosse para vocês três escolherem um lanchinho agora, o que vocês escolheriam? Esse abacate ou essa coxinha? Coxinha. Por quê? É gostoso. Abacate. Por quê? Eu acho que é mais saudável. Mas uma coxinha também quentinha? Também estaria, mas primeiro eu ia comer o abacate. Eu escolheria o abacate porque eu amo. Comi a gravidez dele inteira, eu amo. Mas ele, eu já sei o que ele vai escolher. Você, então? Coxinha. E você? Coxinha. Por quê? Conta pra mim. Porque é mais gostoso. Também é mais gostoso. Salgado. Por quê? Porque é bem mais acessível. Qualquer lugar você acha. Eu acredito que mais algo frito, mais prático. Em casa eu tento não ter essa dieta com a minha filha, mas é sempre muito bom, melhor escolher verdura e fruta. Gente, não é uma escolha muito fácil, não é nem uma escolha justa, eu diria, porque tem a praticidade, tem o valor, né? E tem o valor agregado também, que é o que as pessoas valorizam, é aquela comidinha mais quentinha, do aconchego e tudo mais. Mais saborosa, palatável. Agora, eu queria saber o seguinte, doutora, a gente acabou não mencionando disfunção erétil, não falando muito sobre isso. E a alimentação realmente, queria saber, gordura faz mal? Isso interfere. Então, é importante, falando nesse ponto especificamente, a disfunção erétil ela também pode ser mais tardia. Mas hoje a gente sabe, isso é recente também, que a complicação talvez mais prevalente do homem obeso seja a alteração hormonal. Ou seja, o homem depende muito dos seus níveis adequados de testosterona. E nos homens obesos, até 60% a 70% desses homens podem ter quadro de baixos níveis de testosterona. Uau! E é interessante que na mulher é diferente. A obesidade predispõe muito mais à síndrome dos ovários policísticos. Que também dificulta. Que também altera muito o ciclo menstrual. E daí, nesses casos, elas já têm uma elevação discreta de testosterona, que daí afeta também a parte estética. Essas alterações em conjunto, mas essas alterações hormonais, tanto no homem quanto na mulher, predispõem a maior ganho de peso. Tá? Então, não se trata só de uma questão de qualidade sexual, né? Os níveis hormonais adequados são importantes para a qualidade de vida de um modo geral e para a saúde. Gente, e aí você traz uma questão que fica até difícil de dizer, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque se a obesidade dificulta, por exemplo, a produção hormonal e ao mesmo tempo também favorece a obesidade, exatamente, que coisa... é um ciclo. Quando a gente começa, aí você vê que isso vai se perpetuando. E é difícil mudar hábitos, interromper hábitos. Mas é algo muito importante. Um dado interessante que a gente tem visto também, que tem chamado a atenção, é o aumento da prevalência de infertilidade dos casais em idade reprodutiva. Estima-se que até 15% dos casais sejam inférteis. Isso também aumentou muito. Uau! E aí, isso não é só por fator feminino, mas até metade dos casos é por fator masculino. E a gente sabe que a obesidade também está relacionada a isso. Que interessante. Agora, eu queria entender, como é que a gente faz para prevenir? Porque parece que os dados não são favoráveis, as previsões não são favoráveis, e a gente tem avanço tecnológico, a gente tem ciência, a gente tem pesquisa mostrando quais são os alimentos mais saudáveis, a atividade física, o estilo de vida, isso e aquilo. Então, e como é que a gente faz para nadar contra a maré? Então, sem dúvida, isso tudo é fundamental, o estilo de vida e alimentação, mas o que a gente vê a dificuldade é porque a prevalência da obesidade já na infância aumentou muito. Então, essas crianças, elas já vêm com uma predisposição maior para o ganho de peso, tá? Então, hoje a gente sabe que tem um estudo que mostra, inclusive, que filhos de pais obesos, se pai e mãe são obesos, as crianças já nascem com 20 vezes mais chance de se tornarem obesas. Isso é assustador, né? Então, as intervenções de dieta e exercício, por mais importantes que sejam, acabam não tendo um impacto muito importante na redução da obesidade. Óbvio que isso tem que ser feito. Mas se a gente pensasse assim, que forma eu poderia prevenir? Uma forma até simples. Então, antes de termos filhos, se às vezes meses antes, no caso do homem, em 3 meses, se ele muda hábitos, se torna mais saudável, ele já faz com que a produção de hormônio regule? A produção de hormônio já pode regular.
a qualidade do espermatozoide melhora e aí com isso ele consegue reduzir as chances de que os filhos sejam obesos. Isso é muito Gente do interessante. céu, quer dizer, emagrecer por amor à sua descendência aí, né? Exatamente. Que legal pensar sobre isso e saber conhecer sobre isso. Então, quer dizer, além do meu estilo de vida, eu posso realmente controlar isso simplesmente emagrecendo antes de ter filho. É isso que você quer dizer? Essa possivelmente já seja uma estratégia boa, porque a gente Eu estou sabe reduzindo a chance dos meus filhos terem mais predisposição à que obesidade. isso a gente vem evoluindo, aprendendo que esse papel da epigenética, ou seja, são as Certo. alterações que são decorrentes do meio ambiente, elas também são transmissíveis, isso podendo afetar até 3 gerações. Uau! E aí, e quando a gente pensa assim, como prevenir, então, além dessa questão antes já da gestação, durante a gestação, esse é um momento sagrado, assim, que tudo vai ter um efeito direto ali no desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um cuidado nesse momento. Não adianta nem a mãe fazer uma dieta muito restritiva na Ótimo. gestação, porque isso predispõe a ganho de peso, mas tem que ter um cuidado com o que come. E os primeiros 3 anos da criança são fundamentais, inclusive para a formação da microbiota, das bactérias do intestino, que vão determinar depois a nossa saúde. Eles têm um papel determinante na saúde ao longo da vida. Então, se a gente pensasse um momento importante para atuar é esse período. Antes da gestação, durante a gestação e nos primeiros 3 anos de vida. E ela não está falando aqui, gente, só com as futuras mamães, não. Ela está falando com os futuros papais também. Inclusive, a doutora tem estudado bastante sobre isso. E está falando realmente, homem, você pode ajudar não só dando apoio moral não para sua esposinha, mas também mudando o seu estilo de vida para que você possa gerar filhos mais saudáveis, com menos chances de doenças. Agora, doutora, como a gente viu nas ruas, não é fácil a gente deixar uma alimentação que, de repente, a gente acostumou desde criança para escolher uma coisa mais saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente tem disponível no mercado hoje para ajudar ou para atrapalhar a nossa vida nessa questão da obesidade. Então, tudo leva ao consumo de alimentos industrializados pela praticidade, pelo sabor e pelo preço. Pelo né? preço, Então, essa é uma questão importante. Aí, tentando pensar em dicas práticas para a gente tentar minimizar esses riscos, por exemplo, eu vi aqui o suco, né? Cada vez que você ingere o suco, ao invés de ingerir a fruta, você já está ingerindo uma quantidade muito maior de calorias e de açúcar. Então, isso não serve só para sucos, aqueles cheios de açúcar ou refrigerantes. Até sucos naturais, consumir a fruta seria muito melhor. Pensando que se você for tomar um suco de laranja, você vai precisar de umas 4 ou 5 laranjas para fazer um copo. Exatamente. E se você fosse chupar, talvez você não ia chupar tudo isso de laranja. E aí você mantém a fibra, né? Quando você... Sim. O suco muitas vezes você já perde. E no caso de refrigerantes, por exemplo, doutora? Então, isso é um grande problema, porque não adianta, sendo com açúcar, sendo diet, não tem nada que possa trazer de bom para ninguém. Mesmo light, mesmo diet, então você contraindica. Se a gente está querendo ficar longe da obesidade, prevenir e também tentar buscar reverter... Aí a gente não tem que pensar só em calorias. Ótimo. Mas a gente tem que pensar que determinadas substâncias fazem com que tenhamos mais fome ao longo do dia. E às vezes até a grande quantidade de adoçantes pode ter uma caloria muito baixa, mas te induz a comer mais depois. Então, acho que a primeira coisa, evitar bebidas prontas e a gente tem mesmo que tomar água. Ótimo. E evitar sucos de um modo geral, ou que eles sejam mais diluídos, ou de maracujá, de frutas não tão doces. Boa dica, ok. A segunda coisa muito importante, a salsicha e Ela está embutidos representando embutido, sim. consegue ser muito mais barata do que uma carne, né? Então você imagina o que tem ali, né? A carne já tem seus efeitos deletérios, agora imagina algo que é assim, subproduto da carne. exatamente. E por que é gostoso? Justamente porque tem muitas substâncias que fazem nosso cérebro acreditar que aquilo é gostoso, tá? E por isso isso induz a comer muito mais. Então, é interessante evitar isso. Infelizmente, é gostoso, mas não vale Exatamente. nada. Uma outra dica importante, por exemplo, eu vi ali o achocolatado, né? Às vezes a gente, preciso reduzir gordura, e aí tira, então, a gordura do leite, usa leite desnatado e coloca um achocolatado.
Aí, ok, precisamos reduzir gordura, mas se você tira uma gordura que é de verdade e troca por uma hidrogenada, também é pior. Então, o chocolate ele tem efeitos bons, entretanto, os chocolates comuns e convencionais, eles têm muito pouco cacau, né? É muito mais açúcar Então, e gordura quando você fala do que de cacau. chocolate tem um efeito bom, um antioxidante e tal, é mais aquele chocolate meio amargo, ou aquele chocolate 70%, 80%. Ele teria que ser 75% Ok. para cima, tá? Que daí também não é o mais gostoso. Mas, enfim, isso seria essa a recomendação. Quando a gente pensa em fazer comida de verdade, né, é importante, a gente quase esqueceu que existem temperos naturais e que são tão saborosos. Então, aqueles temperos prontos também, muitas vezes, têm substâncias como o glutamato monossódico, por exemplo, que fazem com que fique mais gostoso e você acaba coma comendo mais. mais. Então, não é só pensar nos produtos químicos, e sim no efeito que ele vai ter para o centro de fome e saciedade. E lembrando, doutora, que sempre tem a gente não pode ser um consumidor ingênuo de achar que a indústria está fazendo coisas só para o nosso benefício. Existem, sim, muitas indústrias com esse objetivo, mas a maioria das indústrias quer lucro. Então, se eu fizer um produto que vai me dar mais fome, que eu vou comer mais, obviamente ela vai vender mais. Você precisa ter essa consciência de que o saudável que Deus preparou, planejou para você, para que você tenha saúde, ele também pode ser saboroso, mas de um jeito temperante, digamos assim, né? Equilibrado. Exatamente. E aí a gente tem uma riqueza de alimentos, né? Se a gente pensar na uva, por exemplo, muitas vezes tem um custo mais elevado, mas a gente tem as frutas do dia a dia que podem ser muito mais baratas do que a coxinha, né? E aí quando pensa, a coxinha é prática, na verdade você deve fazer, fritar, tem todo aquele... Quando compra no bar é né? fácil, é prático. Mas para preparar... E outra, quando a gente pensa em como é que foi feito, em que tipo de óleo que foi frito, eu faço esse exercício. Outro dia eu estava com vontade de comer pastel. Me deu vontade de comer pastel de feira. E aí eu sei que pastel de feira não é bom, mas eu estava com vontade. E aí eu comecei a pensar, será que o cara troca o óleo da fritura? E aí eu cheguei à conclusão de que realmente eu fiz o pastel em casa. Foi bom, que deu um pouco mais de trabalho, eu comi menos. Mas pelo menos é um óleo que você não Sim, nem fiz frito, fiz assado, mas assim, realmente quando a gente pensa em como aquilo chegou até aqui, quais foram os processos para que aquilo chegasse até aqui, a gente consome com mais cuidado. E se na hora da fome você está ali, como a gente viu ali na reportagem, você tem que fazer escolhas. Se você parar um pouquinho e pensar e raciocinar, você consegue fazer escolhas melhores. Legal. Não pensar só pelo sabor e pelo prazer. Agora eu tenho uma dúvida, doutora. Quando a gente fala de obesidade, a gente sempre pensa em açúcar e gordura. E a gente tem boas fontes de gordura na alimentação natural também. Só que a gente acaba assim, quando fala assim, ai não, meu colesterol está muito alto, o médico botou medo em mim, falou que se eu não cuidar, eu vou ter que fazer isso, aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente tira até a alimentação gordurosa natural, gordurosa não, assim, que tem fonte de boa gordura, achando que realmente... botando a culpa, inclusive, no abacate, permanecendo ali com queijo amarelo. E comendo uma bolacha diet. Pois é, eu quero saber como é que funciona essa dinâmica de gordura e quão importante é a gordura para o nosso corpo. Isso. Gordura boa, vai. Então, quando a gente pensa, assim, carboidrato e gordura. Tá. Também o carboidrato ficou como um vilão, mas na verdade carboidrato inclui tudo, grãos, raízes, né? Então a gente sempre tem que diferenciar o que é bom e ruim. Tá. Então o açúcar, de fato, a gente não precisa dele para nada. O carboidrato a gente precisa, mas aí a gente come o alimento. E da gordura é a mesma coisa. A gordura poliinsaturada, essa gordura, ela é, além de ser necessária para o nosso corpo, inclusive é do colesterol que são feitos os hormônios, né? Então a gente precisa ter, isso tudo é fisiológico. O consumo de gordura boa, então, ele é fundamental para o bom funcionamento. Todo dia eu preciso de um pouquinho. Exatamente. Não adianta eu querer fazer uma dieta e de repente tirar o azeite, tirar a castanha, tirar o amendoim. Se você tirar tudo, você vai ter um problema. Você pode até reduzir a pouco, mas tem que ter uma quantidade de gordura. Então, a gente tem que diferenciar o que é uma gordura que existe, que é natural. Verdade, exatamente. Para uma gordura que vai estar dentro da maioria dos alimentos industrializados. Até o que também foi desmistificado nos últimos anos em relação a manteiga e margarina. São duas fontes de gordura, mas se eu tenho uma gordura que, pelo menos é a gordura do leite, eu não posso exagerar, mas é uma gordura de verdade. Tem uma origem real, digamos então, assim. Seria menos deletério. Não que a gente deva consumir, mas se tivesse que fazer menos escolha, pior. Tudo que for de verdade é menos pior. Tá. Então,
Eu acho que é uma questão assim, sempre que a gente pensar 2 vezes antes de fazer uma escolha alimentar, não só pensar no prazer, a gente tem mais chance de acertar. E falando em relação à fertilidade, à saúde da prole, eu acho que hoje os jovens estão muito acometidos pela obesidade também. Então, quando a gente pensa nisso... Os adolescentes, as crianças com muito tempo de eletrônico, pouquíssimo tempo ao ar livre. E aí, às vezes, pensar nisso, em ter uma saúde melhor, para que daí seus filhos e netos tenham uma saúde melhor, é uma forma, às vezes, de você fazer boas escolhas também. Mas eu gostei muito dessa sua informação aí sobre como a gente mudar o hábito, até em pouco tempo antes de meses, né? Antes do planejamento do bebê, de gerar um bebê, pode gerar impactos na vida daquela criança. Que legal, que bacana. Muito interessante. Tem um estudo recente que mostrou que homens submetidos à cirurgia bariátrica, em 1 semana de cirurgia, eles fizeram análise epigenética dos espermatozoides e mais de 1000 genes já tinham mudado suas expressões. Ou seja, o impacto para o espermatozoide é muito rápido das mudanças da perda de peso. Então, já nos primeiros dias começa. Tem até estudos que sugerem que só o fato de tirar o refrigerante, a qualidade do espermatozoide já melhora. Então, gente, refrigerante no more. Tira aí, não compra, não beba, nem nas festinhas de aniversário, por favor. Doutora Alessandra, que legal a gente falar sobre isso aqui, você falar sobre isso aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. E você que ficou mais, assim, alertado, nunca é tarde para mudança. E não se esqueça que você tem um Deus todo-poderoso, que Ele é criador. Como Ele criou essa máquina viva aí, aqui, Ele sabe o que é melhor para você. Confia no manual de instrução, confia aqui nas ferramentas que Ele deixou para que você viva melhor, para que você realmente tenha felicidade enquanto viver. Doutora, a gente vai aqui agora fazer uma rápida pausa para o intervalo. No próximo bloco, o doutor César vai falar sobre como a nossa mente pode ser uma vilã quando o assunto é doença. E ainda aqui no programa, você acompanha uma culinária, olha esse enroladinho tropical que você aprende com a Valéria Cita, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Não saia daí, a gente já volta.